Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, nosso querido ouvinte do podcast Tu Porém. Estamos começando mais um episódio da nossa temporada do livro Caminho a Cristo. E, é claro, como você bem sabe, eu não estou aqui sozinha. Nós sempre chamamos convidados maravilhosos para comentar com a gente. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo para comentar, né? A Duda que recentemente é a nossa mais nova desbravadora, né? Duda ficou toda feliz por conta disso. Semana passada, da gravação, no caso, né? No dia 21 de setembro foi Dia Mundial dos Desbravadores e ela foi admitida em Lance, então seja muito bem-vinda, nossa nova desbravadora. Bom, já que você falou sobre os desbravadores, né? Então, eu estou aqui, na verdade, as três é desbravadora, né? Estamos aqui, então, falando desse livro maravilhoso, mas também representando os desbravadores que precisam ler esse livro, né, Verdade. E eu agradeço pela oportunidade, Fê, mais uma vez, de você convidar pra participar do podcast, pra participar dessa nova temporada, porque é realmente um livro incrível. É incrível, os livros da Ellen, o poder que eles têm de edificar a gente. A gente começa a pensar até de uma forma diferente depois que lê. É surreal. E eu estou aqui, gente, pra apresentar uma pessoa que é mais do que amiga, é mais do que irmã em Cristo pra mim. É uma irmã de coração mesmo. Eu gosto muito dela. É a Gabi, uma pessoa que eu sonho em apresentar, gente, é sério. Desde o dia que lançou. Olha, que lançou sente esse a podcast. pressão, Gabi, não quero dizer nada. Irmão, vai chorar. É sério, desde o dia que lançou, eu queria ficar junto com ela, então Fê dando ideias aí, tá? Tá bom, pode deixar. E eu estou aqui apresentando ela. E aí, Gabi, tá ansiosa pra gravar? Obrigada, Du. Que Deus te abençoe. Você é uma menina maravilhosa também. E eu gostaria de agradecer ao convite também de gravar esse maravilhoso livro. Durante essa semana, foi a semana que eu consegui ler ele. E eu tô vindo do trabalho e eu fico assim algumas horas dentro do ônibus, né? E aí eu comecei a ler ele, assim, e foi algo magnífico, assim, porque você tá ali no ônibus e não tem muito o que você fazer, né? Uma coisa é você chegar em casa e tem um monte de coisa pra fazer e você vai ler pensando nas coisas. Mas quando você tá ali no ônibus, e aí eu comecei a ler e era só um tempo comigo e com o livro, e eu comecei a refletir sobre muitas coisas, principalmente sobre o que a gente vai comentar hoje, que é sobre o serviço ao próximo, né? Que é sobre essa questão de você amar as pessoas como Cristo amou, sem você pedir nada. E assim, pra mim isso foi algo muito forte, muito magnífico. Mudou a minha semana, desde quarta-feira, foi o dia que eu li. Então eu agradeço muito essa oportunidade e até falar que assim, eu fiquei refletindo, uma baita oportunidade é a gente ter essas oportunidades de gravar os podcasts, porque cada mês a gente lendo um livro novo. Então, irmãos, estejam aí com a gente ganha conhecimento, a gente vai se transformando e vocês também ao ouvirem vão refletindo, né? Então que possa ser uma bênção pra vocês. E eu também não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com a anfitriã desse maravilhoso podcast. Quem deu o nome desse podcast, deu o sentido pra ele também. É uma pessoa que é muito, assim, a nossa admiração. Ela vem, ela fala os textos, ela sabe como argumentar. Então, Fê, que Deus esteja com você nesse momento e que Deus te abençoe. Amém. Eu não mereço os elogios, mas muito obrigada, Gabi. Bom, então vamos começar mais um episódio.
Bem, como você está vendo aí na sua thumbnail no nosso canal do YouTube, esse é o episódio 57 do livro Caminho a Cristo. E eu não tenho uma notícia muito boa. É o nosso último episódio. Porque o Caminho a Cristo é um livro curtinho, mas... Nossa, os capítulos são fantásticos, são maravilhosos. E pra você, né, que começou, pode ter caído de paraquedas aqui, né? O Caminho a Cristo é o livro da Ellen White, que é uma escritora muito importante pra gente da Igreja Adventista, é pioneira da Igreja Adventista. E é um livro sobre vida cristã. Sobre vivência, sobre a vida prática, né? Como viver o cristianismo. E aproveitando, faço o convite, nós temos outros livros de Ellen White gravados também. Nós temos o Vida de Jesus, que fizemos uma temporada especial só do Natal. Gravamos o calendário do Advento, quase o mês de dezembro inteiro. Tá muito legal. Fique à vontade para ouvir. E nós gravamos também o Grande Conflito, que é o livro, né, que foi o livro do Impacto e Esperança desse ano. E bom, vamos começar então a comentar a respeito dos últimos capítulos do livro Caminho a Cristo. Aqui nós vamos comentar do capítulo 9 ao capítulo 13. Então, comentando aqui o capítulo 9, que na minha versão, tem algumas versões que são diferentes, mas na minha pelo menos é Atividade e Vida. E aqui nesse capítulo, ele vai trazer um fator muito importante que a Gabi já deu a introdução, né? Que é a vida de serviço. Que eu acho interessante que Ellen White, ela até fala que o trabalho dos anjos é servir a humanidade, né? A obra dos anjos é essa. E Cristo, né? A partir do momento que ele prega a mensagem dele, que ele fala a mensagem dele, ele nos convida a viver uma vida de serviço. E aí eu queria, para começar, ler um trecho aqui que eu achei muito bonito. A vida do Salvador no mundo não foi uma vida de comodidade e dedicação ao próprio eu. Ao contrário, labutava com esforço persistente, fervoroso e incansável pela salvação da humanidade perdida. Aqui no capítulo, Ellen White vai trazer que essa é a característica que Deus, né, que coloca na gente, né, dessa vivência pelo outro. A partir do momento que eu me converto, né, que eu conheço o Senhor Jesus Cristo, eu esqueço eu e eu passo a viver para os outros. E é uma coisa que não demonstra interesse. Aqui, rapidinho, a Ellen White até comenta de Jesus: sua comida e bebida consistia em fazer a vontade de Deus e consumar a sua obra. O próprio eu e interesse próprio não tinha parte alguma em seu trabalho. Então, a vida, né, uma vida cristã é uma vida que é o esquecimento do eu. É o esquecimento de mim, Fernanda, e eu passo a viver de tal forma, né? O amor, ele transparece tão grandemente que eu passo a viver pelos outros e a dedicar. Mas, enfim, gostaria de abrir aqui para as meninas, para elas trazerem também os comentários delas a respeito deste capítulo. Tipo assim, Jesus, ele comia, ele vivia para abençoar as pessoas, né? E eu lendo, achei isso muito forte, porque se o próprio Jesus fazia isso, imagine nós, né? Caros pecadores, caros pequenos. E o livro, ele fala que você só consegue... A gente ficou estudando sobre isso na lição da escola sabatina também, que você só consegue conseguir esse amor às pessoas quando você se achega, né, a Cristo, quando você está assim muito perto de Cristo, e quando você consegue entender quem é Jesus, você automaticamente consegue, né, consegue ver as pessoas com mais amor, consegue amar as pessoas. E é fantástico porque no livro fala que, assim, os anjos, eles poderiam ter esse papel. Então, assim, Jesus, ele poderia ter deixado os anjos para salvar a humanidade, mas Cristo, ele disse assim: não, eu vou deixar para os seres humanos. Então, assim, a gente faz parte do plano da redenção.
E isso é fantástico. A gente tá inserido nesse meio do plano da redenção. Porque é tão legal quando a gente vê que quando a gente vai lá e a gente ama o nosso irmão, a gente cuida dele, a gente perdoa ele. Nisso, a gente auxilia ele à salvação e, ao mesmo tempo, nós também estamos sendo salvos, por assim dizer. Então, assim, ao mesmo tempo, nosso coração também está sendo regido por Deus, né? Então, é algo assim que eu achei fantástico, achei maravilhoso. E é algo que eu achei como um propósito de vida mesmo, sabe? Quando tem momentos na vida que você fica assim, se perguntando qual é o seu propósito de vida. O livro, nesse capítulo, ele fala que o nosso propósito de vida é servir. Então, o nosso propósito de vida é amar as pessoas. E que propósito a gente tem quando a gente entende isso, né? E eu achei interessante que lá na página 80 fala assim: é só à medida que assim cumprirmos o propósito de vida da nossa criação que a vida nos poderá ser uma bênção. Então, é só quando a gente entende esse propósito de amar sem querer nada em troca, de cuidar das pessoas, de servir como Cristo serviu, que a gente entende por que a gente está vivendo e que a gente pega esse sentido. E o mais interessante é que, de tudo isso que a Ellen falou sobre o serviço, ela destaca isso muito bem, aliás, de que os maiores beneficiados somos nós. E quando eu comecei a ler o livro, eu lembrei da frase de um homem de um filme que eu vi. O contexto, basicamente, é que o sobrinho dele foi trabalhar no mesmo lugar que ele como um garçom. E aí ele tava treinando o sobrinho. E aí tem uma hora... Gente, olha a frase que ele solta. Ele fala assim, ó: tu estás a servir, mas não és um servo. Servir é a arte suprema. Deus é o primeiro servidor. Ele serve os homens, mas não é servo dos homens. E... eu tava lendo a Bíblia esses dias também, e aí em Marcos, no capítulo 10, o verso 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eu não sei se quem tá ouvindo, provavelmente sim, mas alguém que está ouvindo provavelmente já participou de algum projeto missionário, algum projeto, sei lá, Impacto Esperança, coisas assim. E eu acho que você deve ter sentido um sentimento que quando, sei lá, você entrega um livro pra uma pessoa, você se sente bem, você se sente feliz, você se sente, nossa, eu tô fazendo uma coisa boa, uma coisa útil, uma coisa pra Deus, sabe? No Impacto Esperança desse ano, o Clube de Desbravadores, eles fizeram, né? Eles foram num... Como é? Avenida? É Avenida, Fê? É, Avenida, foi. Foi aqui na Avenida, próxima da igreja. A gente foi numa avenida e quando o farol fechava, a gente entregava os livros. Aí era muito legal ver que as pessoas, elas pegavam, elas ficavam curiosas. E falar disso era uma coisa que enchia o nosso coração, pelo menos enchia o meu coração, de satisfação. Então, é isso que eu queria falar mais sobre serviço. Tem uma parte no livro que fala assim: o único modo de crescer na graça é fazer desinteressadamente a obra que Cristo nos ordenou a fazer. E para mim isso foi assim muito impactante, porque nos ensina sobre algo de você ser bondoso com as pessoas sem querer nada em troca. A gente é ser humano e de vez em quando a gente pode querer fazer as coisas, as pessoas, para querer algo em troca, né? Um amor em troca, um trabalho em troca, um serviço em troca. Mas eu entendi que a vida faz muito mais sentido quando nós fazemos por amor ao outro, sem querer nada em troca. Sabe? Que é basicamente o ato que Jesus fazia. E eu fiquei até refletindo nas pessoas que eu mais admiro na minha vida. Assim, tem algumas pessoas que eu admiro muito, assim, muito mesmo. E eu percebi que uma das características dessa pessoa é que são pessoas que elas fazem o bem para todas as pessoas. Eu percebi que elas fazem o bem para toda e qualquer pessoa, sem querer nada em troca. Então, eu aprendi com isso que a gente fazendo isso, na verdade, a gente acaba influenciando as pessoas, né, pro bem.
a gente acaba influenciando essas pessoas. Assim como esses admiradores, essas pessoas que eu admiro tanto, me influenciaram para amá-las tanto. E eu sinto até a vontade de querer estar mais perto de Cristo, sabe? Quando eu estou perto delas. Então eu acho que fica um aprendizado pra gente, da gente fazer o bem, não importa quem, e não importa sem você pedir nada em troca. E antes da gente ir pro próximo capítulo, eu queria falar sobre uma outra coisa que a Ellen escreve, que segue essa mesma ideia de benefício próprio do serviço. Ela fala assim: uma pessoa que se recusa a exercitar os seus membros, em breve perderá a capacidade de usá-los. Da mesma maneira, o cristão que não exercitar os poderes dados por Deus não somente deixará de crescer em Cristo, como também perderá a força que já adquiriu. Então, o serviço, além de ser para o outro e além de trazer, sei lá, o que eu falei, uma satisfação para nós, ajuda também na nossa vida, no nosso individual com Deus. E eu acho que isso é muito importante. Sim, continuando aqui, então, nos nossos comentários, nós vamos para o capítulo 10, que aqui diz: o Deus que eu conheço. E aqui a Ellen White vai trazer comentários a respeito, né, de como Deus se apresenta pra gente, como Deus, ele se revela pra gente. E o que eu acho legal é que ela fala muito da natureza, né? Que a natureza, ela demonstra pra gente do amor de Deus. E se a gente parar pra olhar, né, pro planeta Terra, enfim, eu sei que tem muitas coisas ruins, a maldade do mundo é gigantesca, mas também a bondade de Deus se apresenta tanto na natureza quanto até nos atos humanos, assim. Eu cheguei uma vez comentar aqui... Eu acho que foi no podcast do Mil Cairão ao Teu Lado, que eu gosto muito de ver aquelas páginas de Instagram que mostra vivência de algumas pessoas, alguma pessoa ajudando outra pessoa. Uma dessas páginas que é bem conhecida é O Lado Bom das Coisas. E é muito legal você ver o quanto que as pessoas conseguem se unir em prol de alguém. Então, sei lá, uma pessoa que tá precisando fazer um tratamento, né, pra alguma doença que ela tem. Fazem um vídeo lá, tem a vaquinha, tem a história da pessoa e as pessoas se unem pra isso. Eu lembro do que aconteceu recentemente, né, na tragédia do Rio Grande do Sul. E as pessoas se motivavam, né, a ajudar umas às outras. E eu não sei vocês, mas pra mim, claramente, isso demonstra a bondade e o amor de Deus. Sim. Porque tudo que é mal é com Satanás, com certeza a gente sabe de onde vem, mas a bondade que a gente apresenta, o amor que nós apresentamos vem de Deus. E Deus, ele pode se apresentar de formas muito grandiosas aqui no planeta Terra mesmo. Eu acho que, às vezes, a gente tem a tendência de demonizar um pouco as coisas, né? E até essa tendência de vamos nos separar no santo, enfim, do impuro. Eu entendo esse pensamento, às vezes a gente fica preocupado realmente de não pisar na bola, mas também da gente abrir os nossos olhos e ver, porque Deus muitas vezes usa pessoas que a gente nem imagina que ele usaria. Eu lembro até do episódio com os discípulos mesmo, que os discípulos viram algumas pessoas pregando a respeito do nome de Deus e eles ficaram... Jesus, eles estão falando a mesma coisa que a gente, só que eles não andam com a gente e tudo mais. Você quer que a gente ora pra Deus jogar fogo neles? E aí Jesus fica, vocês estão... Ele não fala isso, né? Essa é a versão da Fernanda, mas vocês estão loucos? Vocês não entenderam nada? Então, assim, ficou doido porque... Deus usa, a gente não imagina, mas a bondade e o amor de Deus é tão grandioso, é tão maior que a maldade, que dá pra destruir a maldade, que eu acho que a gente precisa também olhar assim, com essa maior abertura pra enxergar a manifestação da bondade de Deus, porque ela se manifesta, acredite, a bondade de Deus se manifesta. A natureza é fantástica, né, gente? Uma vez, uma pessoa muito querida, eu lembrei quando estava lendo, ela me disse assim, que sempre que ela vai orar,
Às vezes era de madrugada, às vezes era assim no comecinho da manhã. Mas o que ela fazia? Ela pegava o cobertor e ela ia lá pro quintal e ela ia orar no quintal. E aí me veio essa dúvida, né? Eu perguntei, nossa, mas por que você vai, né, até o quintal, né? Sei lá, um pouco frio, assim. Por que você não fica ali aconchegada, né, na sua cama de joelhos? E aí essa pessoa, ela disse assim, é porque no quintal eu tô em contato com a natureza. Então eu me sinto mais perto de Cristo. E realmente faz muito sentido. Eu fiquei refletindo sobre isso e faz muito sentido, porque você olha as árvores, você olha as folhas, você... Talvez se é de madrugada, você vê um sereninho e tá tudo, né, tudo muito singelo, tudo muito calmo. Você vê as aves também, ou você sente uma luz solar. E isso nos achega muito ao nosso Pai, né? E é algo, assim, muito interessante. O pessoal lá do trabalho, eles têm o costume, algumas pessoas, de ir orar no monte. E, gente, eu acho fantástico. Se eu tiver essa oportunidade, eu quero também. Mas eles falam de experiências assim que são impressionantes, porque eles saem da cidade, então eles vão para um lugar ali no interior e eles ficam, eu acho que é desde as 3 da manhã até umas 9 orando. Então eles sobem no monte ali com os carros e eles ficam lá orando. E é impressionante as histórias que eles falam, histórias reais, né? De que eles viram muitas coisas acontecendo, de que eles realmente sentiram a presença de Deus. Porque de fato Deus, até Jesus, ele ia pro monte orar, ele ia ficar em contato com a natureza, né? Então eu acho que é algo até muito interessante. A gente poderia até ver com os irmãos da igreja, né? A gente vê um projeto assim do monte, quem sabe? Mas foi algo que eu achei fantástico. E aí, indo mais um pouquinho pra frente, depois vai falar sobre essa questão de você caminhar até a Jesus, da gente meditar todos os dias sobre o sacrifício de Cristo. É uma parte que fala, né? E assim, isso eu coloco assim como minha experiência de vida, de que é algo verídico, porque quando eu tive a minha conversão, acho que eu já contei aqui, foi em um ano que eu decidi ler o livro Libertador. Então, nesse ano, todos os dias eu lia um capítulo do livro, e esse livro ele fala sobre o quê? Fala sobre a vida de Jesus, fala sobre o sacrifício de Jesus, tudo que ele fez. Então, assim, todos os dias, um pouquinho de cada dia eu refletia sobre o sacrifício de Jesus. E de uma forma que eu não sei explicar, quando eu terminei de ler esse livro, eu sentia que eu já estava outra pessoa. Então eu já estava com vontade de vir para a igreja. Eu entendi por que eu era adventista, por que eu vinha para a igreja. Eu entendi o porquê da gente servir na nossa família também. Então, é algo assim que eu deixo como uma realidade aqui para vocês. Que se a gente meditar um pouquinho a cada dia sobre a vida de Cristo, a nossa vida é transformada. E assim como a natureza vem do sacrifício dele na Bíblia, no espírito de profecia, a gente também consegue sentir mais a Deus, a presença de Deus. Eu queria que, ainda seguindo a linha de raciocínio sobre a natureza, eu queria que vocês parassem para pensar em como a natureza tem uma harmonia surreal, é uma harmonia realmente divina. Porque se a gente for parar pra pensar nas cidades onde os seres humanos estão, é muito caótico, é muito corrida, é briga, é confusão. São coisas muito ruins que a gente tá em contato todos os dias. Mas quando a gente vai olhar a natureza, as coisas mais simples, isso é incrível, porque as coisas mais simples a gente consegue admirar de uma forma, assim, incrível, surreal, porque é diferente. E tem tem um parágrafo do livro, na página 84, que diz assim: poetas e cientistas têm muito a dizer sobre a natureza, mas são os cristãos que melhor apreciam as belezas que há na terra, pois reconhecem a obra do Pai e percebem seu amor em uma flor, em uma árvore ou em um arbusto. Ninguém pode apreciar plenamente o significado da colina ou do vale, do rio e do mar, se não os contemplar como uma expressão do amor de Deus pelo ser humano. Então, aqui
nessa primeira parte desse capítulo, eu acho interessante esse capítulo que a Ellen White, ela mescla o assunto sobre a natureza e o conhecimento da palavra de Deus com o sacrifício de Jesus. É uma coisa muito legal. E a natureza, ela revela o amor de Deus por nós, ela revela o Senhor. Então, ela é muito incrível. Amém. E é lindo, né, isso da gente ver na natureza, nos animais, enfim. Realmente a gente vê aquilo que Paulo fala, que a natureza clama, para que a gente possa nos voltarmos para Deus. A natureza aponta para o nosso Criador. Mas indo aqui para o capítulo 11, cujo título é O Privilégio de Falar com Deus, e olha, eu confesso que esse capítulo foi, de todos os capítulos, foi o que a Ellen White mais me deu tapa na cara. Porque como eu percebi, né? Como eu, Fernanda, preciso aprender a orar. E como que a oração é algo importante. É muito importante, muito crucial para o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus, ele se revela pra gente através da palavra dele, ele se mostra, né, ali, mas a oração é uma abertura pra gente escolher, nos apresentar, nos revelarmos pra Deus. Não que ele precise disso, porque ele já nos conhece, ele já sabe, ele já tem noção de quem é a Fernanda, mas é a oportunidade da gente se aproximar dele. A Ellen White até comenta que a oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a ele. E uma coisa que foi um tapa na cara pra mim, porque eu percebi que eu faço muita oração voltada pra mim. Tipo, Deus, eu preciso muito daquilo. Ai, Deus, me ajuda nisso. Eu, Fernanda. Sendo que a oração é um instrumento maravilhoso pra gente pensar também nas outras pessoas ao nosso redor. E quando eu fiquei lendo os capítulos que a Ellen White falou, e ela mencionando da oração pelos irmãos, eu fiquei refletindo nas minhas orações, né? Que às vezes era uma oração muito centrada somente em coisas que eu queria pedir pra Deus. E às vezes eu até utilizava Deus, ou utilizo, né? Não vou deixar no passado como isso não acontece, porque acontece. Às vezes eu só oro a Deus quando algum problema tá acontecendo. Então, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa ruim, eu vou lá pra Deus e oro como se ele fosse o gênio da lâmpada. Aí eu esfrego a lâmpada, olha, Deus, eu preciso disso daqui. Mas a Ellen White diz, né, no capítulo, que a oração é muito maior que isso. E é um momento tão importante da nossa conexão. E aqui a minha fala não é da gente não orar por nós mesmos. É um momento que a gente se expõe, né, no secreto ali com o Senhor. Mas é um momento em que a gente também se esvazia, da gente orar pelo outro, enfim. As meninas querem compartilhar algo? Nós estarmos em contato com a natureza é muito importante, mas o livro fala que isso não basta, que é necessário que nós precisamos também abrir o nosso coração a Deus. E isso é através da oração. É através da oração que nós fazemos ao Pai. E é muito interessante essa questão da oração, porque é algo que, quando nós oramos, nós conseguimos ver Jesus como o nosso amigo. Nós falamos das coisas que acontecem e conseguimos vê-lo mais como nosso amigo, como nosso pai mesmo. E eu acho que quando a Bíblia fala pedir e dar-se-vos-á, isso abre um leque gigante, maravilhoso, de a gente pensar que, tipo, o Deus do universo, aquele que me criou, ele tá falando que tudo que eu pedir, ele vai me dar. E é claro que a gente vai estudando mais sobre a oração e a gente vai entendendo que é tudo aquilo que eu pedir segundo a vontade dele, né? E ontem eu vi uma pregação maravilhosa, onde eu entendi que Deus, ele já sabe
da nossa vida, do começo ao fim. Mas ele vai colocando o Espírito Santo. Sabe quando você sente aquele coisinha no seu coração? Eu preciso perdoar tal pessoa, eu preciso mudar com isso, eu preciso mudar aquilo. É como se Deus ele fosse colocando seu Santo Espírito no nosso coração. E quando a gente se entrega a Ele, a gente faz isso, é como se a gente seguisse aquela linha que Deus ele quer pra nossa vida. Amém, aleluia, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. E a oração, basicamente, ela é muito interessante com isso, porque a gente acaba vendo os nossos erros, né? Então, assim, eu não falo daquela oração onde você só pede coisas terrenas. Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero tal coisa. Mas eu falo daquela oração com fé que você pede para a sua própria mudança. Sabe? Quando o Espírito Santo toca no nosso coração e a gente começa a orar no sentido de assim, Senhor, eu preciso de um novo coração. Senhor, eu, Gabi, preciso de um novo coração, porque eu preciso me melhorar com a minha comunicação com as pessoas. Eu preciso servir mais as pessoas. Eu preciso que o Senhor me dê mais o teu Santo Espírito, me dê mais a sua sabedoria para saber como conduzir, dirigir as minhas palavras, as minhas ações. E eu creio, e o livro fala também, eu não só creio como o livro fala, que quando a gente pede com fé, e a gente também pede com esse coração contrito, de você querer a mudança, né? Você querer mudar, Deus, ele concede. Então, se você for na oração e você pedir o Espírito Santo, você pedir um novo coração, você pedir novos entendimentos da palavra, são coisas que sim, Deus, ele concede pra gente. Mas às vezes a gente está tão focado em coisas terrenas, em coisas que não duram, né? Coisas que passam, que a gente acaba se esquecendo dessas coisas principais que a gente precisa na nossa vida. E um ponto que a gente tem que perseverar muito, como eu já vou dizer aqui, tá lá na página 97 e 98, que é um trechinho que fala assim: a oração incessante é a união ininterrupta da alma com Deus, da maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida, e de nossa vida refluem para Deus a pureza e a santidade. Então, o livro fala que Deus, ele quer que nós tenhamos persistência na oração. E eu acho que isso é a chave, né? De nós pensarmos que nós não somos nada sem Deus, nós conseguimos essa maravilhosa compreensão. E é muito interessante porque o livro ele fala também que nós precisamos ter oração no público, né? Por exemplo, na igreja, na escola, no trabalho, é importante. Até se alguém está passando por um problema, você ir lá e orar com essa pessoa é algo muito legal. Nós precisamos ter a oração com a nossa família também, que é a base, né? Nós precisamos cuidar da nossa família. Mas o principal de tudo, a gente tem que ter a oração individual. Então, é aquela oração em secreto que a Bíblia fala, né? Vá para o seu quarto em secreto e ore a Deus. E eu acho que, de fato, essa é a oração que transforma, de fato, o nosso ser, a nossa vida. E é o que a gente precisa mais, o que eu preciso mais também. Uma coisa interessante que as meninas falaram é que Deus sabe da nossa vida. Ele sabe, na verdade, ele sabe de tudo. Antes de tudo mesmo existir, ele já sabia. Mas a oração, ela nos conecta com Deus. Ela faz com que Deus participe da nossa vida, não porque ele é onisciente ou porque ele é onipresente, mas porque nós convidamos ele a participar da nossa vida. Porque quando amanhece o dia, nós convidamos ele a estar conosco, nós contamos do nosso dia para ele. E isso é uma coisa que faz muita diferença. Esses dias, no Shalom, eu fiz uma meditação que acho que foi a meditação mais diferente que já... Foi uma meditação muito diferente. Foi. Silêncio, né? Foi do silêncio. Porque eu falei assim, seguinte, vocês vão ficar em silêncio total. Não vai poder conversar com ninguém. E aí, eu queria que eles entendessem, assim, até pra mim também, que um relacionamento não consegue se manter, não existe relacionamento se não existe conversa. E às vezes a gente fala com Deus de manhã, mas o resto do dia a gente vive como... Isso é forte.
Eu acho que é forte. A gente vive como se ele não existisse. Não porque a gente faz coisas que desagradam a ele ou que são erradas, mas porque a gente não convida ele pra participar da nossa vida. Então, o relacionamento com Deus é muito mais do que só fazer jejum, é muito mais do que só ler a Bíblia. Inclusive, a Ellen White fala que não tem proveito nenhum você passar os olhos correndo pela Bíblia, vale mais você pegar um trechinho e entender aquilo, até não restar mais dúvidas, do que você passar os olhos correndo pela Bíblia. Então, não é só ler correndo e também orar, fazer as mesmas orações repetidas, que às vezes falam só, assim, o básico, agradecimento e pedido. Só. Isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é algo mais profundo. E a oração, ela nos permite, ela nos dá essa conexão com Deus. Então, é muito importante a gente aproveitar disso em qualquer momento que nós estivermos. É importante a gente ter esse relacionamento com Deus, porque orar, conversar com Deus, isso é relacionamento com Deus. Sim, para encerrar essa parte deste capítulo, eu acho até válido mencionar que o próprio Cristo, né, ele separava momentos, ele concedia momentos ali para ele falar com o Pai. E eu acho isso muito bonito, porque Jesus, mesmo diante das situações que ele servia as pessoas, ele conseguia achar momentos ali do dia para ele conversar com Deus. E a gente tem a oportunidade de ver um pouquinho, alguns trechos, né, da Bíblia, de como foi essa oração de Jesus, né, para com Deus. E eu acho que é lindo essa conexão entre pai e filho, e Jesus expondo ali todas as questões dele, enfim, todas as preocupações relacionadas, né, à oração, e quanto isso fortalecia, que eu imagino que o tempo de ministério de Jesus não deve ter sido nada fácil, mas com esses momentos de oração que ele tinha, ajudava a fortalecer mais, né? Na oração, a Ellen White diz também para nós entregarmos a Deus tudo o que perturba a nossa mente. Ela fala assim: coisa alguma é grande demais para que ele não possa suportar, pois é ele quem mantém os mundos e governa o universo. Eu achei essa parte muito incrível, foi uma parte que esse trechinho apareceu na lição dos adolescentes nessas últimas semanas. E realmente, às vezes a gente teme falar as coisas pra Deus. Às vezes a gente, sei lá, acha que a gente guarda aquilo pra nós. Por algum motivo a gente guarda aquilo pra nós. Não tem uma explicação certa. Mas Deus quer ouvir até as coisas mais simples, que a gente acha mais bobas assim. Ele quer ouvir, ele quer nos ajudar com isso. E indo aqui para o capítulo 12, Expulse a Dúvida, é um capítulo muito interessante, assim, que Ellen White vai falar a respeito da dúvida. Porque se você é um seguidor de Jesus Cristo, é normal você ter dúvidas. É normal. Tem uma dupla que eu gosto bastante de música, né? Que se chama Os Arrais. E eles têm uma música que o nome da música é Outono. Mas tem um trecho que diz o seguinte: somente uma fé que se abalou, inabalável é. E eu acho que esse trecho, assim, é surreal, porque não há problema nenhum a gente ter esses momentos de dúvidas. Até porque a fé consiste em crer em algo que a gente não vê, mas mesmo tendo essas questões de dúvidas, esses abalos, a fé que se abala, ela se torna forte. Então, isso é uma experiência nova. E aqui nesse capítulo, então, Ellen White, ela vai falar um pouquinho, né, de como a gente deve ter o equilíbrio, né, de ter a dúvida realmente não é um problema, mas da gente também não se deixar levar, da gente, a partir do momento que a gente tem essa dúvida, né, da gente se debruçar mais, se relacionar mais com Deus. E eu achei esse capítulo muito, muito interessante. Quando eu tava começando, assim, a ler a Bíblia, quando eu tava começando na vida cristã,
vieram algumas pessoas pra mim e disseram que a dúvida é do diabo. Irmãos, isso é uma coisa muito séria pra se falar. Primeiramente, porque isso praticamente colocava no meu coração que eu não podia duvidar de nada. E isso não é verdade, porque toda vez... Assim, uma coisa que os professores falam muito: quem estuda tem dúvida. Então, se você vai estudar a Bíblia, você vai ter dúvida. Então, dúvida... Quando a dúvida é algo do diabo. A própria Ellen White fala nesse capítulo. Quando ele usa a própria palavra de Deus pra fazer você duvidar da palavra de Deus. Pra falar que a palavra de... Pra, tipo... ver você enxergar coisas na palavra de Deus que faça você não crer nisso. Mas a dúvida, na verdade, é algo que pode nos ajudar. Porque quando nós lemos, quando nós estudamos, nós temos dúvidas. Nós queremos saber mais, nós queremos conversar com as pessoas sobre... Pra tentar ver o que elas podem falar, pra tentar entender aquilo que você antes não entendia. Então, tem esses dois lados. Tem um lado que pode ser muito maléfico pra nós e tem um lado que pode ser muito benéfico. Eu já tive essa dúvida que o livro fala, que é quando você vai ler a Bíblia e você não entende uma parte, você não entende muito um verso, ou não entendeu muito as profecias, e pode vir aquela dúvida, né? Porque a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não está sendo esclarecedora para mim. Porque é a palavra de Deus. E eu já vi algumas pessoas questionando, eu também já tive esse questionamento, e aí o livro... Lá na página 109, ele vai dizer um trechinho que ele fala assim: caso fosse possível a seres criados atingir a plena compreensão de Deus e suas obras, então, havendo chegado a esse ponto, não haveria para eles nada mais a descobrir quanto à verdade, nenhum progresso no conhecimento, nenhum desenvolvimento de espírito ou coração, e Deus, ele deixaria de ser supremo. Então... Uau, eu acho que isso pode dar uma resposta sobre muitas dúvidas que a gente tem. Então, assim, se nós entendêssemos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, cada verso, cada detalhe, Deus, ele deixaria de ser um Deus supremo. Porque imagine você, nós aqui nessa terra somos falhos, somos pecadores, somos pequenos. A ciência fala que a gente usa só tantos % do nosso cérebro. A Fê vai saber falar melhor. A gente usa só alguns % do nosso cérebro. Como que a gente aqui nessa terra vai conseguir entender toda a complexidade de Deus e das coisas que ele fala na Bíblia? Então, eu acho que isso é interessante da gente saber entender. Mas, ao mesmo tempo, agora eu vou ler um trechinho lá da página 110, que diz assim: quando se abre a palavra de Deus sem reverência nem oração, quando os pensamentos e as afeições não se concentram em Deus ou não se acham em harmonia com a sua vontade, a mente fica obscurecida por dúvidas. E um pouquinho mais acima diz assim: muitas coisas há aparentemente difíceis ou obscuras, que Deus tornará claras e simples aos que assim procuram compreendê-las de forma sincera. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que nós não vamos entender tudo, porque aqui nessa terra nós somos falhos, pecadores, lá no céu, claro, nós vamos entender, mas aqui não. Ao mesmo tempo, a gente também não pode colocar essa barreira de, então, se eu nunca vou conseguir entender toda a Bíblia, então eu não vou nem me dar ao trabalho de estudá-la. Não, porque Ellen White fala que a gente tem que estudar sim, né? Quanto mais a gente for estudando, mais a gente vai entendendo sobre essa complexidade da criação, do amor de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Mas acho que é importante a gente saber desses dois pontos de vista. Sim. Isso que a Gabi falou, eu lembrei lá da última página desse capítulo, que fala que às vezes a gente pode não entender alguma coisa agora, mas futuramente a gente vai entender. Então é importante a gente perseverar, é importante a gente pesquisar, a gente comentar, a gente conversar entre si, a gente tentar entender, porque é importante pro nosso crescimento espiritual. Sim, é extremamente importante. E eu acho que é uma oportunidade da gente valorizar cada vez mais
os momentos que a gente se reúne como comunidade, né? Nos momentos que a gente tem oportunidade, seja em pequenos grupos, seja na igreja, seja até mesmo na escola sabatina, a gente tem a oportunidade de se aproximar mais do Pai, de estudar mais a palavra dele juntos. E eu acho que isso também ajuda muito, principalmente nesses momentos de dúvida. Mas, indo para o último capítulo, capítulo 13, Regozijo no Senhor, aqui Ellen White vai falar de um aspecto que eu acho até interessante. Porque ela vai falar exatamente nisso da alegria em Deus. Da alegria que é a gente se reconhecer como filho de Deus. Da alegria que é de nós sermos cristãos. E eu acho até um ponto interessante, porque normalmente quando a gente fala a respeito do cristianismo, e eu não estou negando esses ensinos, já falei deles muitas vezes assim, mas que a vida cristã é uma vida de sofrimento. A gente já tem noção disso, né? Já fala muito disso, que não é garantia que o fato de você ser cristão, a sua vida vai ser feliz, feliz, feliz em todos os momentos. Mas a Ellen White faz um comentário a respeito da gente se alegrar pelo fato de nós sermos cristãos e da gente expressar isso para as pessoas ao nosso redor, de forma que as pessoas vejam o quão bom é seguir Jesus Cristo, pelo simples fato disso. E eu fiquei refletindo nisso, porque às vezes a gente traz muito esse aspecto do sofrimento, e aqui eu não quero negar o sofrimento de jeito nenhum. Eu, pelo menos, sou uma das pessoas que falo bastante assim. Mas da gente ter a alegria, da gente se regozijar em sermos seguidores de Cristo. Então, esse capítulo, ele é fenomenal. A primeira linha desse capítulo fala assim: os filhos de Deus são chamados para serem representantes de Cristo. Eu acho, assim, que isso coloca uma grande responsabilidade, de fato é. É muita responsabilidade ser cristão, porque a todo momento você está mostrando Cristo ao mundo. Então, se tem coisas que nós achamos que precisamos melhorar em relação ao tratamento dos outros, em relação ao tratamento da nossa família, nós devemos melhorar isso depressa, porque é com o nome de Cristo que nós... É o nome de Cristo que nós anunciamos o mundo. Então, nós devemos anunciar esse nome de um jeito certo, de um jeito que testemunha com a nossa própria vida. Eu achei bem legal uma história que a Ellen White ela vai contar nesse capítulo, que é basicamente quando ela foi para a Europa, na verdade, veio uma carta da Europa para ela de uma irmã. E essa irmã, ela disse que estava, assim, bastante entristecida, ela estava bastante chateada também. E a Ellen White conta que ela teve um sonho depois que ela recebeu essa carta. Que era assim, ela estava num jardim e uma pessoa conduzia ela pelo jardim, né? E aí ela dizia que ela pegava algumas flores e ela cheirava essas flores e ela andava e ela estava bem feliz. E aí quando de repente ela vê essa irmã do lado dela, só que essa irmã, ela andava pelos espinhos das flores. Então ela... em vez de ela ir pelo caminho que ela estava, então ela ficava andando pelos espinhos das flores e ela se machucava nos espinhos e tudo mais. E essa irmã, ela começava a lamentar: ó céus, por que tá acontecendo isso? Ai, Senhor, por que assim, por que assado? E ela começava a lamentar nesse sonho. E eu acho que isso fica de um aprendizado muito grande pra gente, no sentido de... Às vezes, será que não é a gente que está se colocando numa posição, talvez, de muito vitimismo? Não estou falando que não há os problemas, claro, que tem situações que a gente passa por problemas, assim, que a gente não imagina, né? A gente nunca sabe pelo que as pessoas passam, mas será que Jesus, ele não nos dá as chaves, por assim dizer,
da gente dar um rumo melhor para nossa vida? Será que a gente não pode tentar olhar a vida com mais gratidão, tentar pegar aquilo que a gente viu no outro capítulo, de ajudar as pessoas, de levar isso como um propósito para ver a vida com outros olhos? Eu acho que a gente pode sim ser o protagonista da nossa vida, no sentido de, tá bom, aconteceram essas coisas, mas o que eu vou levar de aprendizado com isso? E aí lá na página 117, tem um trechinho que a Ellen White ela fala assim: depois desse sonho, acaso não tendes tido quadros luminosos em vossa vida? Não haveis experimentado preciosos momentos em que vosso coração pulsou de alegria a influência do Espírito de Deus? Então, nós sempre temos motivos para agradecer, principalmente porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Sempre que nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ter coisas para agradecer. Sempre que nós olharmos para a cruz, né, para o sacrifício que Jesus fez, nós também vamos ter muitas coisas legais e bonitas para nós agradecermos a Deus. Então eu achei legal comentar, porque ficou como um aprendizado na minha vida. Porque nós também, como cristãos, a Ellen White fala no livro que nós damos um exemplo, né? Se nós andamos amargurados, andamos tristes, andamos reclamando da vida, das coisas, as outras pessoas lá fora podem ver isso e nos olhar e pensar, será que é assim, né? A vida com Deus é tão amargurada, é tão difícil. Então, é uma coisa que é um exemplo que a gente dá para as pessoas, e também é algo que a gente pode levar para a nossa vida como um protagonismo mesmo. Bom, irmãos, vamos encerrando aqui mais um episódio. A gente até passou do nosso tempo, mas o que a gente gostaria de trazer com esse livro são essas propostas. Nós esperamos de coração que os comentários aqui que a gente trouxe possa te ajudar na sua reflexão aí em casa e na sua vivência, para que você se aproxime mais de Jesus a cada dia. E bom, esse é o nosso último episódio, né, da temporada do Caminho a Cristo. Eu gostaria de agradecer às meninas pela presença e fazer uma menção honrosa rapidinho à Júlia, que infelizmente não pôde estar com a gente devido a um problema de saúde. Mas Ju, um beijão pra você e que Deus possa cuidar de você, enfim. Mas agradecemos você então por ter ficado conosco até agora e que Deus possa te abençoar. Então, um beijo, um abraço e nos vemos no nosso próximo episódio, na nossa mais nova temporada. Até mais!